Olá, meu nome é Lagrange, meu conhecido como Nathaniel. A gente vai falar sobre Cyberpunk hoje. Exatamente. Eu sou o Sam Morris Moron e é isso aí. Nós vamos falar sobre esse tema que eu acho muito interessante, não só aí nos RPGs, como na música, nos filmes e tal. Então, para começar, diga-nos, Lagrange, o que é Cyberpunk? Cyberpunk é um gênero que trata do futuro e da distopia possível com tecnologia cibernética. Isso varia de próteses, de programas, até mesmo de mecha, que a gente vai falar daqui a pouco. Inclusive, só para o pessoal que não está muito antenado, o que é uma distopia, né? Existem dois termos que são meio que opostos. Um deles é a distopia e o outro é a utopia. A utopia é uma coisa que é um sonho, uma coisa assim, um desejo ou uma fantasia com algo muito para cima, né? Então, sei lá, criar um paraíso na Terra, isso é uma distopia, ou uma distopia não, uma utopia, né? E distopia é justamente o oposto. Então, acho que um bom exemplo de distopia, inclusive, é aquele livro do George Orwell, né? De 1984, que fala justamente de uma ditadura em que as pessoas eram, né, perseguidas e tal. Isso é uma distopia. Distopia é uma fantasia possivelmente não alcançada, se bem que a gente está chegando bem próximo dela. E, por outro lado, a gente tem a utopia, que é aquela coisa nunca alcançada, porém com um clima mais positivo. Mas então, falando dos tópicos, né? A gente tem o cyberpunk, o sci-fi, o mecha. Como é que funcionam essas diferenças aí, né? O Cyberpunk, você primeiro vai ver essa ideia mais de realidade, uma coisa mais triste, mais suja. Blade Runner, o jogo Observer, eu joguei agora há pouco, o próprio Cyberpunk que vai lançar da Project Red, O Akira também, né? Akira, são ideias de Cyberpunk, esse punk significa moda. É uma moda cibernética, uma moda mais suja, uma moda mais a tecnologia não usada tão pro bem, então para coisas cotidianas, principalmente coisas que mostram o capitalismo destruindo o mundo, mas todo mundo é meio que um servo dele. Coisas, por exemplo, Star Wars D20 também. Mas Star Wars D20 é mais sci-fi. Bom, Cyberpunk é essa ideia. E a gente já pode falar aqui o que difere do sci-fi, né? É isso, manda brasa. No sci-fi você vai pegar uma coisa um pouquinho mais fantasia, tipo, não é reino exatamente, né? Como seria eu vou dizer talvez, ou Star Wars, ou Star Trek até mesmo. Star Trek sendo mais sci-fi mesmo. O Cyberpunk é muito mais sujo, muito mais sombrio, e o sci-fi é muito mais... Cara, eu vou falar que ele é muito mais utópico. Seria os dois lados da mesma moeda. Sci-fi é como se fosse um futuro que deu certo. E, na real, eu poderia até acrescentar uma coisa, que é que o cyberpunk, geralmente ele mostra também questões mais urbanas, né? Acho que o sci-fi é bem comum você ver questões de sci-fi de guerras e coisas assim, né? Tipo... Isso. O tamanho da aventura, né? Exatamente. É uma coisa muito mais heróica e tal, enquanto... inclusive uma coisa até mais impessoal do que o cyberpunk. Enquanto no cyberpunk você tem uma coisa muito pessoal mesmo, né? Você trata dos conflitos internos da pessoa, até porque, acho que a gente já vai chegar nisso, mas tipo, no cenário cyberpunk, aquele cenário urbano, Tóquio, poluição visual, as pessoas não sabem mais quem elas são, elas não... Realidade aumentada, é importante. As questões morais também foram abolidas, elas não são mais muito presentes. Em alguns cenários, inclusive, não existe nem religião, né? Que é uma coisa que molda muito essa questão. Inclusive, tô lendo sobre um cenário que a religião é o próprio acúmulo de capital. Sim, tem bem calvinista, bem... E aí você tem essa questão mais pessoal, mais de conflito interno, né? E é muito aflorado, né? Essa decadência humana é muito mais presente no cyberpunk do que no sci-fi, por exemplo, né? Que é, como o Lagrange disse, uma coisa bem mais evolução, de aquele positivismo todo atrelado à ciência, né? E tem a questão do mecha também, que acho que você sabe explicar melhor do que eu,
E como é que funciona? Isso, não, agora sim é a minha parte de brilhar. O mecha, ele é um gênero de sci-fi que tá meio caindo pro cyberpunk agora, mas não é o tradicional. E o mecha, ele é baseado em, bom, mecha significa mecânico e é baseado em robôs gigantes. Essa ideia de que a humanidade criou grandes máquinas por algum motivo X ou Y, e essas máquinas elas fazem coisas X ou Y que são uma extensão do humano. O mecha ele não pode ser tipo, esse robô é um tanque de guerra gigantesco. O mecha tem que ser mais ou menos um ser humano em capacidade. Tem um cenário que eu vi, não lembro de onde que foi, mas é muito interessante, que eles criam vários robôs do tamanho de humanos ou até um pouco maiores, em que eles são soldados, né, soldados robôs, só que tem um detalhe, eles não são autônomos, né? Você entra como se fossem várias cabines, os soldados, né, que foram treinados para operar essas máquinas, entram em cabines, usam roupas especiais e eles controlam. Então ele meio que passa meio que o controle, né, do corpo dele para como se fosse uma transferência de consciência para a máquina temporariamente, e tudo que a máquina sente, seja tiro, corte, as texturas, tudo isso ele sente também, né? É uma coisa muito interessante isso, que não é um robô gigante, mas ainda assim tem essa questão da extensão da consciência humana, né? Extensão das habilidades humanas. Tem vários lugares que falam sobre isso. Eu gosto muito do tema do Evangelion. Evangelion. Nossa, o Evangelho é Bom, maravilhoso. sobre como que o robô, a parte robô, é uma coisa que eu vejo pouca gente falando, mas é a minha parte favorita do todo o sistema e todo o mundo. Que é como que o robô, ele atua num ser humano. Que o robô é essa coisa mais selvagem da pessoa. Uhum. Porque o robô, ele não se comunica com o adversário. São os anjos lá, em Pacific Rim, se você pegar. Claro que esse é um grau bem menor, né? Mas Pacific Uhum. Rim é muito mais contra os monstros e tudo. E aí dialoga como dentro do robô você não é tão humano quanto é fora. Porque o robô é uma ferramenta principalmente de batalha. Sim. Né? Uma coisa que você veria em paz. Isso, inclusive as faculdades, né, intelectuais, elas são muito mais humanas do que robóticas. Então eles terceirizam de certa forma as sua parte física, seus atributos físicos para a máquina, porque ela sabe executar melhor do que você. Mas ainda as questões, como eu disse, as faculdades mentais, e assim, coisa de Uhum. pensar, de criar material, como vou dizer, intelectual, é muito mais parte do humano do que da máquina em si, né? Então, como o Lagrange disse, eles, eles são os caras que levam porrada pela gente, até porque eles Sim. fazem melhores do que os humanos, né? Se ele quebrar, a Uhum. gente vai lá e conserta. O humano, se você quebrar, ele morre, né? Então, realmente Aí, tem muito disso. sim, sim, sim. O robô gigante ele se trata sobre essa coisa de ser a carapaça sua, né? De Uhum. ser o que uma extensão. Ele não é feito para ser pacífico. Inclusive tem alguns lugares que isso retrata de novo, Evangelion. Agora vou também colocar Darling the Franxx. Coloca isso em Gul'dan um pouquinho menos, porque Gul'dan é mais samurai a ideia, que é tipo mais um guerreiro nobre, mas não completamente. Eu sei Uhum. que fãs de Gul'dan vão fazer uma tese. É, mas o robô, ele não é uma extensão completa humana, porque ele não tem humanidade, né? Uhum. Exatamente. Isso, isso você vai ver como o robô, ele lutando, de vez em quando. Cara, eu vou ficar puxando o saco do Evangelho aqui sempre. Mas que o robô, ele se solta e ele não parece mais um robô, ele parece muito mais uma besta. E essa ideia é mais ou menos a ideia do Mecha. É muito bem descrito no início de Pacific Rim, que fala que quando você. Não, quando o monstro gigante aparece, ele é como um furacão, Uhum. mas quando você tá dentro do robô gigante, lá é o Jaeger, você consegue lutar contra o furacão. E é isso, você abre mão da sua humanidade pra conseguir lutar. E eu Exato. acho, e eu acho isso incrível. E isso conversa muito com o Cyberpunk, porque o Cyberpunk também, uma das coisas que se trata é abrir mão da humanidade. Também outra coisa que se trata é o que que significa humanidade. Será que um robô ele pode ser humano? Seria ter um robô uma alma. Aliás, se é que a alma é o que define um ser humano, né? E Putz, questão da alma é forte, a gente já falou sobre isso. nossa, é muito. Tem que ter um episódio só pra isso, né? Inclusive, uma coisa dessa retratação de ver a máquina como um monstro, né? Primeiro que não é uma ideia nova,
desde a Revolução Industrial, né, tinha a questão do ludismo, em que os operários achavam que a causa da pobreza eram as máquinas, mas não viam que a maldade, né, essa miséria era causada pelo próprio ser humano, que queria, né, o bem próprio, que no caso queria enriquecer às custas de outra pessoa, Uhum. independente se a É a pessoa... história não é a arma que mata, né? É o ser humano que Exatamente. tá puxando o gatilho. Exatamente. O ser humano, né, o caso, o dono daquelas máquinas, ele queria enriquecer às custas de outras pessoas, independente se elas tivessem uma carga horária de 18 horas de trabalho por dia, e enfim. E essa coisa se torna muito palpável naquele filme, né, o Avatar, nas cenas finais lá dele, em que aparece aquela aldeia dos avatares. Não sei se é... Ah, não, fala do filme não. Fala do filme não. Pera, do Avatar, você quer falando do filme de robô gigante ou do The Last Airbender? Não, do filme gigante mesmo. Desculpa, eu confundi, mas é verdade, é verdade. E aí ele é visto Porque como um o monstro, esforço né? humano é um esforço destrutivo, né? Exatamente. Eles foram lá de uma maneira totalmente predativa naquele planeta, né? Totalmente predativa para poder pegar recursos. Inclusive esse enredo também se repete num jogo que eu amo, que é o Halo, né? Halo Reach, no caso, é totalmente isso. E eles vão de maneira totalmente predativa e aqueles hominhos, que na verdade não são hominhos, são bem grandes, que são azuis, eles são meio tribais, Pô, primitivos, né? 2,5 metros cada. Exatamente. Mas eles são as grandes vítimas do ataque, né, das máquinas. Né? A máquina, no final das contas, ela é o inimigo dos avatares. Né? Mas é interessante que eles viram uma coisa interessante ali. É interessante ver uma coisa interessante. Bacana ficou essa frase, né? Mas enfim. Porra. Mas enfim. É que ao mesmo tempo que a máquina ela é destrutiva, ela também ajuda aquele cara que era paraplégico, né? A andar. Sim. Então ela tanto constrói quanto destrói, dependendo da intenção de quem está usando a máquina. É uma coisa interessante também se colocar. Uhum. E é importante falar que, pô, se você vê o início do filme, mostra que também tem a temática cyberpunk, porque a Terra é uma merda, ninguém gosta de ficar lá, tipo, Exatamente. é tudo poluição visual, poluição sonora o tempo todo. Mas também fala de ficção científica porque não é exatamente uma coisa plausível você fazer, que é transferir sua consciência para um bicho lá. A ficção científica é muito. Aqui, a diferença principal da ficção científica e cyberpunk é essa palavra, ficção, né? A ciência tem nos dois, só que o cyberpunk você consegue ver acontecendo. Por exemplo, implantes cibernéticos, todo mundo consegue ver e imaginar. Tipo, esse aqui eu tenho um chip que na minha localização o tempo todo, em tempo real, pra se eu for sequestrado. Outro não, é como que minha consciência vai passar pra um bicho, e por aí vai. E o Lá eu acho muito essa ideia, da ideia da alma que a gente tá falando aqui, né? Pra quem não sabe, alma vem de ânima, e ânima significa movimento. É uma ideia muito conceitual, filosófica, muito antiga e não tem uma definição exata, mas a alma é mais ou menos o que te faz se mover. É essa coisa que dá a essência da vida. Então, alma e vida meio que junto. E lá no Avatar mostra muito isso de transferindo a alma, a consciência de uma pessoa para outra. Ou pro Avatar lá, o bicho azul que faz o receptáculo pra alma. Isso. E eu acho que essa ideia no robô gigante também é muito bom, porque o piloto acaba sendo a alma do robô. É verdade, né? Verdade. E aí vem outra mídia aí, que é Ghost in the Shell. Sobre isso. Sim, verdade. O fantasma na casca, na máquina. Inclusive, eu poderia dizer que os ciborgues é um tipo de meio caminho andado para um mecha, porque de fato você está tentando usando uma prótese, né, para melhorar um atributo seu, exoesqueletos e afins. De certo modo, você está externalizando as suas coisas mais primitivas, como você mesmo disse, seus atributos primitivos. Olha, eu vou dizer que é extrapolar um pouquinho a ideia de mecha. É porque mecha, a ideia é que seja uma coisa mecânica maior que você para funcionar como uma ferramenta. Isso é uma coisa bem mais pessoal, o ciborgue. Uma parte do corpo sua que já é melhorada com tecnologia. Eu vi a definição de ciborgue recentemente. É basicamente alguém que tem alguma parte do corpo melhorada com tecnologia, qualquer parte. Marca passo no coração, é mecha. Desculpa, é mecha não. Ciborgue. E eu vou dizer que não, cara. Eu vou dizer que o ciborgue, ele talvez seja tipo um passo a mais pra mecanização, mas não pro mecha em si.
esse negócio que você falou da alma é interessante, tem como fazer um paralelo também bem palpável, que é na questão da energia, na física mesmo, né? Que a gente tem diversos tipos de energia, energia elétrica, energia cinética e tal, se bem que a energia elétrica ela é a energia cinética dos elétrons, né? Mas se a gente for analisar de uma maneira muito... se a gente for cada vez mais aprofundando e aproximando mais e mais, a gente vai ver, por exemplo, os elétrons eles se movem, mas o que faz eles se moverem? A energia de repulsão entre eles e aquela parada toda lá e tal, que eu não sei explicar muito bem, mas no final das contas, essa coisa primitiva de energia, ela, como vou dizer, você não tem como ver a energia cinética, por exemplo, você não tem como tocar ela, você não tem como sentir, quer dizer, sentir você tem, mas ela existe, ela tá ali, mas ela não é feita de algo, entende? Mas ela existe, ela funciona, ela move as coisas e mesmo assim a gente não consegue ver ela. E até hoje, né, se você chegar pra um cara e perguntar o que é energia mecânica, tá? Ele vai te dar a explicação teórica lá de como ela funciona, mas nunca vai dizer do que ela é feita, o que ela é, entende? É uma coisa muito subjetiva, eu diria. Aham. Esse negócio de energia leva ainda mais uma consideração, né? Porque tem sempre esse grande medo que teve antigamente na Guerra Fria da energia nuclear. E Uhum. a energia nuclear, o poder atômico, esse poder explosivo. E eu até gosto do jeito que Pacific Rim pegou pra tratar isso, que o que salvou eles, inclusive, foi a energia nuclear. É o mecha que usa energia nuclear ao favor. Uhum. Mas isso dá pra levar em uma consideração ainda mais extrapolada do que esse na ideia do fundamental da energia, né? E que a consciência de um ser humano é só uma energia. E aí você, putz, automaticamente inteligência artificial pra ver. Titanfall fala sobre isso. Uhum. Jogo excelente. O 2, principalmente a história. E aí Titanfall fala muito sobre o que é uma consciência, né? RPG que eu tô lendo agora, Lancer, recomendo pra cacete. Tem essa ideia de NHP, Non-Human Person, que é pessoa não humana. Porque a tecnologia da inteligência artificial foi tão longe que as pessoas agora também podem ser só máquinas. Uhum. Eles usam essas pessoas não humanas para trabalhar coisas que as máquinas faziam, porque elas, além de ser toda a capacidade do computador de processar, também a capacidade do humano de interpretar e tudo. Enfim, essa ideia do o que faz a consciência humana, se ela é só uma energia, e se a vida é só uma energia, fica cada vez empurrando mais, e esse é um tema bem mais cyberpunk, porque trata de uma coisa da sociedade, né? Uhum. Uma coisa não tão heróica. Isso, muito subjetiva. De novo, que o cyberpunk ele vai tender a ser muito mais conciso, muito menor. Uhum. Eu elogio muito Pacific Rim, que o primeiro, claro. Que as cenas humanas, elas são pequenas, elas são próximas. E as cenas mecha, elas são grandes, elas são impessoais, elas são gigantescas, elas estão de longe. É sempre vista em cima dos prédios ou do chão. Nunca, tipo, do ponto de vista do ser humano. Você nunca vai ter aquela visão de quem tá controlando, né? Uhum. Até que você não vai ter, tipo, o que eles estão vendo. Você vai ter bastante o que eles estão fazendo, Uhum, o que sim, que... sim. Esse é mais pra ilustrar o que tá acontecendo, né? Mas essa visão do robô ser impessoal e da pessoa ser muito pessoal é tipicamente cyberpunk. Sim, muito. Muito. Você tem alguns settings, por exemplo, Shadowrun, outro RPG. Shadowrun trata isso muito mais pessoal. De você é a mutação, você é a coisa diferente. Você é a coisa concisa entre si. Eu tô usando muito conciso aqui, mas é que fala melhor. E Lancer, que é o outro RPG que eu tô lendo, é muito diferente, porque você não é você é o robô. É muito separado as coisas. E isso é um negócio típico do cyberpunk, que é separar o que é humano do que não é. Uhum. Mesmo que ele fale essa e toda a ideia do que é o humano. É humano eu interagir com uma inteligência artificial? Ou será que é desumano eu usar um robô pra bater em outro robô que eventualmente vai explodir, mas tinha uma pessoa lá dentro?
Porque realmente. se você vê esse sistema de, isso aquilo ali é um monstro, e o monstro ataca as pessoas, e por isso eu tenho que atacar o monstro, é muito sem sentido, mas dá pra explorar muito, tá pensando sobre isso muito. Sim, Que o monstro atacando, e você atacando o monstro com seu monstro feito de metal, não é mal contra bem, é sobrevivência, é uma questão, eu primitiva. diria, é quase homem contra a natureza, né? Uhum. Do grego antigo e tudo. Sim. Tem uma E coisa. essa parte do homem contra o monstro é uma parte cyberpunk, porque vai mostrar como o homem sofreu pra conseguir atacar aquilo, mas eu vou dizer que é bem mais sci-fi. O cyberpunk mesmo é o homem contra o homem. É o homem se mostrando contra um sistema corrupto de uma sociedade capitalista, ou talvez um bandidos que roubaram a tecnologia. Cyberpunk é muito mais essa parada do ser humano contra o ser humano. Isso. Ou mesmo Tem- uma coisa mais específica, que é o ser humano contra. O homem contra ele mesmo, com seus conflitos internos de questões morais, Sim, sim. éticas. Isso é também muito presente, né? E é uma coisa que eu acho muito interessante, realmente, em todos os sentidos, né? Esse Inclusive. negócio ético também bastante em Star Wars. Tem Sim, sim. o Anakin. Uhum. É. E tem outra. Falando desse negócio de consciência e tal, tem uma coisa interessante que tá no filme também que ele mistura um pouco os dois universos. Na verdade, acho que tá muito mais pro cyberpunk do que pro sci-fi de fato. Que é o Matrix, né? Ou Matrix, como a gente conhece aqui no Brasil. Que é a questão da consciência. E aí tem uma cena lá em que o Neo ele pergunta pro Morfeu que é real, né? Se isso é real. Ele tá numa sala toda branca, né? Com uma TV e duas poltronas. Ele pergunta, isso é real? E aí o Morfeu ele fala, o que é real? Ele vai lá e explica, né? Tudo que nós sentimos, somos, basicamente advém de impulsos elétricos, né? Então, talvez um sabor que eu sinta é porque aqueles compostos que estavam na minha comida, eles geraram um impulso elétrico que faz com que meu cérebro entenda que, pô, isso aqui é, sei lá, macarrão, entendeu? E então, a partir do momento em que a gente consegue reproduzir através da máquina e sem precisar ter a experiência de fato, né, reproduzir esses pulsos sem precisar ter a experiência, a própria consciência e a realidade se tornam coisas subjetivas, né? E nossa, e aí vai muito longe. Mas realmente, tudo que a gente basicamente, é impulsos elétricos, nossos movimentos, nossas experiências, nossos sentidos, tudo. Então, a partir do momento em que rola Uhum. o que rola no Matrix, né, em que as máquinas conseguem simular esses impulsos, a realidade mesmo se torna subjetiva. Uhum. De Matrix, eu acho que a cena que me vendeu essa ideia de Matrix, de realidade alternativa, é uma cena diferente do que você falou. Que é, eu não lembro o nome dele, é aquele cara que trai o pessoal, Ah, sim, que ele ele fala fica da no telefone? telefone, aí é o da carne, que ele fala a Sim, ignorância é sim. uma bênção, aí ele come a carne achando que é carne Aham. de verdade. Ele, Uma não, gororoba. ele fala assim, ó, Estranho. ele tava com o. Qual que é o nome? Com o agente lá, né? Aí o agente ele promete pra ele deixar muito rico se ele caguetar os caras lá. Aí ele fala, não, realmente, eu sei que essa carne não é real, eu sei que esse cheiro, esse sabor não são reais, mas isso aqui tá muito bom. Ele fala uma coisa assim, achei genial. Sim, Realmente. porque também tem isso, né? Tem settings que as pessoas simplesmente desistem. Uhum. Realmente eles lutam a favor do sistema. E tem pessoas que vão lutar a favor do sistema. Sempre acontece. Você vai ver, por exemplo, esse tipo de distopia muito mais política, né? Uma Uhum. analogia, talvez, o capitalista, o política e tudo, é tipicamente cyberpunk. Sim. Eu gosto muito dessa analogia do Matrix. E também tem uma outra que eu gosto muito, que é a do. Mas é claro que aí é num sistema steampunk, mas a conversa é bem parecida, que é do BioShock. Putz, Bioshock. É Muito que bom. eu vou dar um pequeno spoiler aqui. Quem não jogou BioShock, pula. Você vai colocar Pô, mas na Bioshock edição. já é antiguinho, né, pô? Mas Aí você também. vai colocar aqui na edição do vídeo quando que eu deve pular também. Pode ser. Aparece na tela. Pô, mas mano, Então, 2007 o jogo. Se você não jogou ainda, você não tá reclama perdendo, também. tá perdendo. Desculpa, jogo bonzaço. Mas também não venha Então, reclamar BioShock, de spoiler. BioShock fala sobre você. Sobre a ilusão da escolha, né? Uhum.
Porque tem um monte de portas que não podem ser abertas e só um caminho aparentemente aberto pode ser feito. E sempre que o narrador ele fala "Would you kindly", você poderia gentilmente fazer tal coisa por mim? Sempre que fala um negócio assim, o seu personagem vira uma quest pra ele. Porra, é a missão do jogo, mas você não tem opção. E também tem as Little Sisters que, não ataca elas, só passa adiante. Mas se você atacar, não tem o que fazer. Tipo, se você ataca ela, você ganha poder e não acontece nada de ruim contigo. Você tem as opções de seguir o que o cara tá falando e seguir as recomendações ou não. Se você seguir, não adianta de porra nenhuma. E no final, você descobre que na verdade você é um clone do cara e você reage com essa frase. Would you kindly é uma frase que te controla. E eu gosto muito isso, de colocar isso pra descrever um pouquinho essa imagem cyberpunk, que mostra que se você não perceber que você tá na simulação, que você tá sendo controlado, você é controlado muito fácil. Uhum, sim. É a Total. busca pelo conhecimento de si próprio. Que aí já mostra a caverna de Platão, que volta lá pra Matrix. Aí fala mais desse conhecimento do lado de fora do sistema, uma vista em ângulo. Bom, só que eu adoro isso. Uhum. Aproveitando que você falou de Platão, né, do mito da caverna, pra quem não conhece o mito da caverna de Platão, né, ele fala o seguinte: tem uns caras que estão presos dentro de uma caverna, né, e atrás deles eles estão com grilhões e tal, e eles estão virados pra frente de uma parede, né, e atrás desses caras tem uma fogueira, e pra eles a realidade não é a realidade em si, aquilo que eles veem, são as sombras das pessoas que passam por trás deles que mostram, né, as coisas. Então, um cara carregando um peixe, eles dão nomes para aquelas coisas. Aquilo é um peixe, sei lá se ele fala peixe, mas eles não vivem naquela realidade de fato. Eles vivem naquilo. Isso é feito com escravos, né? Com alguém, eles nasceram, cresceram, viveram olhando pra Exato. parede. E o mundo. Cara, eu adoro essa. Eu não sei onde eu ouvi, mas. O mundo era uma parede de sombras. Exatamente. É como se fosse uma caixinha de fantoches. Uhum. E a Bom, continua a realidade história. para eles é isso. A realidade para eles são as sombras, né? Até que um cara, né? E esse cara, no caso, é a representação do filósofo. Ele chega para ele, para desses caras que estavam ali dentro, né? Um deles e liberta ele, só ele. E mostra para ele a realidade. É interessante que quando ele sai da caverna, ele fala que os olhos dele se ofuscaram, justamente fazendo esse paralelo de que a realidade ela é uma coisa que ofusca a gente, causa certo desconforto, né? Até que ele vai aos poucos se acostumando e aprendendo sobre a realidade. E aí depois de um tempo... diga. Eu nunca entendi uma das coisas só sobre isso, até que eu vi uma garota tentando explicar pra um cego qual é a cor amarela. Realmente. Porra, cara, como que você vai explicar pra um cego, por exemplo, o que é o azul? Como você descreveria o azul? Uma cor gelada? Cara, isso tem sentido uma cor gelada se você nunca viu os tons de azul? Aí o cor do céu, tá aqui é o céu. Beleza. Cara, a menina falou, você já viu uma uva? Aí o cara, não vi. Eu sou cego, caramba. Mas enfim, e aí esse cara que foi liberto, ele posteriormente volta pros seus antigos companheiros e tenta libertar eles, falando, cara, isso aqui não é a realidade, mano, tem uma parada ali atrás que é a realidade, eu quero mostrar pra vocês, quero libertar vocês. Só que esses caras que continuaram na caverna, eles não querem saber. Eles acham que ele é louco, eles acham que ele usou algum, sei lá, tá bêbado ou alguma coisa assim. E eles não querem aceitar sair da caverna e encontrar a realidade, sabe? E esse é o mito da caverna, pra quem não conhece, é muito interessante. Realmente vale a pena se aprofundar mais, tem diversas interpretações aprofundadas que eu não vou entrar no mérito. Se eu lembro um pouquinho mais longo que isso, sim, né? Mas sim. não vamos comer o tempo. Exatamente. E então a gente já meio que acabou falando dos conflitos por tabela, mas realmente esses são os conflitos, né? O conflito do Cyberpunk ele é muito pessoal, ele é humano contra ser humano, ele pode ser entre dois seres humanos ou entre o ser humano e ele mesmo, né? Essa coisa interna, interior dele, né? Acho que vocês têm algum exemplo de conflito que a gente encontra na temática? Uhum. Cara, é um pouquinho difícil de falar, né? Porque é muita interpretação pessoal do que você acha.
Uhum. Eu acho que a gente já tinha falado isso em outro lugar. Que o mito da caverna, pra mim, não significa exatamente a mesma coisa pra você. Você acha que é mais aquele negócio de encontrar conhecimento expandido, né? Uhum. Encontrar a realidade, eu diria, né? A Pra mim, lucidez. muito mais uma ideia de você não é tão capaz quanto você achava que era. Ah, sim, realmente. É, é, de novo, voltando agora pro Mecha, pro robô gigante, pro monstro gigante, pro inimigo invencível que você precisa virar uma coisa parecida com eles. Pra mim, o mito da caverna de Platão é exatamente isso. É você falando que você, depois de ver um mundo tão maior e você se sentir tão fora do controle, que a sua visão, a visão se ofuscando, pra mim, é você, aquele tempo que demora pra você compreender alguma coisa. Uhum. Depois de você ver esse negócio absurdo, você se sente completamente incapaz. E você vai atrás e você vai falando com as pessoas não querem se sentir incapaz e não deixam você falar pra elas o que tá acontecendo no mundo, porque elas querem se sentir em controle, elas querem permanecer. E eu acho que isso é o resumo do anime de Mecha. O anime, a mídia de Mecha. Uhum. Até Que pela é questão sobre do você orgulho, né? não. Você não tem controle. Oi? Até pela questão do orgulho do ser humano. Que ele quer se sentir grande, ele quer se sentir poderoso, só que na realidade o ser humano ele é frágil. Né? Ele é pequeno. Ele tá vendo um negócio de um cara que eu gosto bastante, que é o Thiago Carvalho, ele também tem um podcast. E ele tá falando sobre essa questão de, cara, é sério que eu sou um negócio. Ele tava falando que ele deixou uma garrafa cair na cozinha, né? Ele cortou o pé. É sério que eu sou um negócio feito de uma gelatina meio estranha. E esse negócio aí que tá no chão, muito pequeno, conseguiu entrar e me causar um desconforto muito grande. É sério que é isso que me protege, essa gelatinona? Eu sou isso, entendeu? E o homem muitas vezes não quer se entender como fraco. Ele quer se ver como forte, ele quer se ver como grande, como dominador. Né? A gente vê isso várias vezes ao longo da história. Diversos personagens grandes assim, né? E realmente, eu não sei se você estava querendo falar disso, mas realmente tem a questão do orgulho do ser humano de não querer se sentir inferior a ninguém, nem a ele mesmo. Sim, sim. Eu consigo ver isso muito bem. Uhum. Eu consigo ver essa ideia do. Acho que uma das frases mais lindíssimas que já se falou na história foi o Neil Armstrong, que ele falou quando ele estava na Lua. Que ele ergueu o polegar e tapou a terra com a unha dele, um negócio assim. Ah, Tipo, o sim, polegar sim. dele foi o suficiente pra tapar a terra, do mesmo jeito que aqui da Terra você consegue tapar a Lua com o polegar. Uhum. E aí ele se falou, que quando eu tava lá e eu vi o quão longe estávamos, eu não me senti como um gigante, eu me senti muito pequeno. E eu acho que uma das coisas principais do Mecha e do Cyberpunk, não tão do sci-fi, sci-fi tem ressalvas, mas do Mecha e Cyberpunk é você se sentir pequeno. Uhum. Sim, sim. Tem isso. Muito disso. Eu fico vendo essa diferença agora que eu tô estudando um pouco mais sobre o que o anime do Mecha. Anime de Mecha, jogo de Mecha e tudo significa. E o piloto, ele acaba sendo muito pequeno comparado ao resto. E a ideia de como a engenhosidade de querer continuar funcionando, continuar vivendo, vai empurrar você pra sobrevivência. Uhum. E eu fico pensando nessa ideia do polegar, né, tapando a terra, do mesmo jeito que a pessoa, que o robô gigante ou para de funcionar, ou tá a pé e passa um monstro do lado, como que a pessoa se vê, né? Porque quando você vai atrás de sei lá, um urso, uma coisa assim, você tem uma arma, você se sente super forte. O urso, sei lá, tá atacando o pessoal, só que você tem uma metralhadora. Porra, o urso não tem como sobreviver a metralhadora. É. Ou vamos dizer que tem uma cobra e você tem uma 12. A cobra não tem como sobreviver a um tiro de 12. Só que aí você vê aquele bicho gigantesco que ele sobrevive a tudo que você tem, Uhum. você vai se sentir pequeno de volta. E é essa pequena coisa que eu vejo que o Cyberpunk captura não como físico, né? Uhum. Não com o seu corpo, mas com o seu estado. Você é uma fração da corporação que tá segurando você em volta. Sim, sim, sim. Realmente. Pegar um cenário clássico Cyberpunk, sei lá, uma mega companhia de tecnologia que toma conta do mundo e tudo. E você se sente pequeno não porque você é realmente pequeno. Você é o tamanho de qualquer pessoa.
mas você se sente pequeno porque a sua influência é curta. E a influência da corporação é gigantesca. E aí o monstro vira a corporação. Sim. Ele se torna mais do que o próprio ser humano. E ainda que ele não tenha... voltando ao Matrix, inclusive, ainda que ele não tenha a questão dos sentimentos, da humanidade, né? Que compõem, né, a sociedade de um modo geral. Falando do Matrix, a gente vê muito claro isso, né? O que acontece quando as máquinas se tornam a raça dominadora, digamos assim, né? Você tem um mundo morto, você tem um mundo vazio, você tem um mundo sem propósito, e o único propósito das máquinas é escravizar os seres humanos para que eles sirvam como grandes baterias para si mesmos. Então o grande objetivo das máquinas é não morrer. Eles não têm mais nem objetivo de evoluir, de nada. Eles só querem não morrer, entendeu? E isso é tão vazio, e justamente isso demonstra essa falta de humanidade, essa falta de propósito, de criar planos e afins, que tá na máquina, né? Que a máquina, ela não pensa, a máquina ela foi criada para alguma coisa específica e ponto, é isso. Ela é isso. Ela não vai buscar algo além dos seus limites. Cara, e isso volta pra ideia que essa máquina do Matrix é a mesma coisa do monstro gigante, né? Sim, que não necessariamente o monstro gigante é mau. Ele quer sobreviver, como eu e você queremos sobreviver, eu e você queremos... Por exemplo, quando nós estamos com fome, nós comemos. Outra coisa que um dia estava viva. Mesma coisa do monstro gigante, ele quer comer uma coisa para poder continuar vivo. Isso não é uma coisa má. Sempre tem essa ideia do quem é o vilão da história, né? E aí, Matrix meio que não tem vilão. O vilão é você mesmo, porque é você querer sobreviver. Não tem esse lado de o que é o errado e o que é o certo. É o que é o instinto, né? É o que você vai fazer para sobreviver. Sim. Essas histórias, elas são muito mais incorpóreas, eu ia dizer. Porque elas não fazem não atestam moralmente nada. Elas não querem falar, por exemplo, o cara tá errado, por exemplo, Coringa. O Coringa tá errado porque ele é um maluco. Não faz sentido, assim. Você consegue entender que ele é do mal, que ele é o vilão, porque ele tá fazendo mal. Agora, quando o Coringa, por exemplo, ele fizesse isso porque ele é um espírito, não sei o quê, e se ele não continuar o caos, ele morre. Cara, você ia sentir um pouquinho que ele é menos um vilão e ele é mais uma força, que nem o Galactus. Já escapando bastante de Cyberpunk, né? O Galactus, ele devora pra sobreviver. Então é uma questão muito mais de sobrevivência. E Matrix, sobrevivência, o monstro gigante de sobrevivência. E por isso que eu falo que o vilão do Cyberpunk é a própria pessoa. São os próprios seres humanos atacando a si mesmos. E que o monstro gigante do mecha, do sci-fi, ele não é um inimigo. Na verdade é um inimigo, mas ele não é um vilão. Ele não é vil. Exato. Eu diria que se você pegar bem o ápice do Cyberpunk, lá no Cyberpunk, inclusive 2020, e agora Cyberpunk 2070 aqui? 17, né? Isso. Cara, o vilão lá é a própria cidade. É o próprio sistema que mantém os pobres e os ricos e por aí vai. E se você ver, tipo, Cyberpunk, se não me engano, não vai ter inimigos não humanos, né? Tipo, vai ter máquinas controladas por humanos, vai ter humanos, mas não vai ter, por exemplo, um cachorro mutante gigantesco. Exato. Não é um Ultron da vida, né? É realmente o humano que tá por trás. É humano. E eu acho que isso deixaria bem pessoal. Isso deixa a história bem pessoal, né? Sim. Você falar... Tem até aquela história, não sei se você sabe, do presidente dos Estados Unidos, que é um cara, eu não lembro quem vai ser, mas ele falou pro presidente, deu uma ideia, né? Que pro presidente poder lançar a bomba atômica, ele precisa pegar uma chave que tá implantada no coração de um voluntário que fica seguindo ele pra cima e pra baixo, durante a Guerra Fria. E aí, o único jeito do presidente lançar a bomba é se ele mesmo matar um ser humano, abrir o coração, pegar a chave e aí ligar. Porque o presidente vai ter que sentir o que é a morte, o que é o assassinato, né? Porque
a ideia é matar milhares, mas matar milhares clicando um botão não é tão visível quanto você mesmo matar milhares. Ou até Exato. mesmo você matar 10 pessoas, uma pessoa. Quando a gente vê tragédias assim, tipo, é igual acho que tá passando agora também, né, da pandemia e tal. Ah, São números. essa ideia não passou, tá? Só avisando. Hã? Essa Ah, ideia de matar a pessoa eu não passou. imagino, né? Eu espero que pelo menos não tenha. Mas Hoje enfim, em dia é um telefone. realmente. Mas enfim, e realmente tem essa questão, né, de que quando a gente vê os mortos de grandes tragédias, são só números, né? Aí a gente esquece que por trás de cada número daquilo tem uma história, tem uma família, tem planos, projetos, sonhos, tem personalidades únicas, né? E realmente a gente esquece isso. Pra gente, muitas vezes a morte é só mais. Aliás, virou estatística, né? Como o pessoal fala. A pessoa às vezes é só uma estatística, né? E esquece que o ser humano é um ser humano completo. Né? E aí, mais algum tópico pra falar antes da gente ir para os exemplos? Eu só queria falar uma. Quem falou essa frase, né? É de Stalin. Uma única morte é uma tragédia. 1 milhão de mortes é uma estatística. Cara, verdade. Putz, nunca imaginei que fosse concordar com o cara, mas realmente ele tem razão dessa vez. Engraçado que ele foi um dos que mais matou, né? É meio, enfim, Ele hipocrisia. foi, Não sei quantos que ele matou. ele matou 3 vezes mais que Hitler. Sim, ele matou pra caramba, deixa eu ver aqui. Stalin mortes. Nem sei se isso vai pro vídeo. Foi. Ah, não vou lembrar o número. Eu sei que quem matou mais do que ele, acho que o maior Foi Mao Tse Tung. foi Mao Tse Tung. Bom, voltando aqui do corte. Uma das coisas que eu mais gosto de ver nesse negócio de robô gigante, que é o contrário do que a gente tava falando, na real, que de você se sentir pequeno, né? É que dentro do robô você se sente gigante. Aí o nome das armas seria o nome de Deus, de deuses, de titãs, de monstros. Uhum. Inclusive uma metralhadora do Valorant, que é um jogo da empresa do LoL, a Rito Gomes. Que é a Odin, que é a metralhadora mais pesada deles. As metralhadoras pesadas deles são 2 deuses da guerra, são Ares e Odin. Cara, eu fico vendo e eu acho lindíssimo essa ideia de que é uma extensão da capacidade humana. Sim. Como se fosse uma ampliadora até, né? Isso volta a ser quem é o topo da cadeia, né? Uhum. Toca uma vinheta e a próxima pauta é? E a próxima pauta, nem sei se vai ter vinheta na real, mas agora ele só vai falar dos exemplos, né? Para o pessoal poder pesquisar em casa e se aprofundar ainda mais. Inclusive essa música que vocês estão ouvindo no fundo, essa música é muito boa. É uma mixtape de um canal que ele faz compilados e divulgação de músicos independentes que fazem synthwave, né? Que é de sintetizador. Até uma coisa interessante agora, fugindo um pouco da questão mais filosófica, que é da questão do cenário em si, né? Eles trazem de volta bastante, né? Essa temática meio anos 80, dos exageros, né? Sintetizadores, luzes, enfim. Inclusive um dos grandes expoentes nessa pegada, já no exemplo, né? Que é o Blade Runner, que é o primeiro filme. Ele é dos anos 80, né? E ele tem essa pegada toda. Ele mistura os anos 80 com aquela perspectiva do que seria o futuro, né? Então tem todos aqueles exageros, aqueles cabelos absurdos, aquelas roupas extravagantes. Inclusive, se você pegar, tipo, RPGs da década de 80, do futuro, de novo, trazer aqui o Cyberpunk 2020, vou pegar também Star Wars D20, eu vou pegar... esse aqui é mais não, Shadowrun e tudo. Mas ele é todo sobre o futuro do passado. De você ter aqueles cabelos moicanos gigantescos, coloridos, aquelas tatuagens tribais, os hippies vendendo drogas, só que as drogas agora. Cara, do Observer que tem a droga sincrosina, né? Aí a sincrosina ela ajuda seus implantes a funcionarem melhor e o seu corpo a não rejeitar eles. Eu acho meio estranho isso, que você precisa de uma droga pra não ser rejeitado, né? Uma droga pra pro seu corpo não se desmontar. E você pega esse futuro do passado de... Porra, o DeLorean, inclusive, Sim, que ainda cara.
que vai estar voltando na moda por causa dessa volta. E você pega essas baladas retrô, super estroboscópica, esse carro que abre com asas de gaivota pra cima, né? Que parece tão futurista, mas é tão antigo já que as pessoas se esquecem. Sim, sim, exatamente. Aí você mistura esse futuro do passado e essas coisas novas e antigas pra fazer uma coisa que é única, porque isso não vai acontecer mais. A ideia Cyberpunk também tem muito sobre cabos, que tá cada vez acontecendo menos. Tem muito sobre, tipo, são tantas tecnologias que já não existem mais. Uhum. Que a gente não usa mais. Os monitores de caixa, né? De caixa eletromagnética e tudo, que ficam atrás, gigantescas, não existem mais. Mas a Cyberpunk ainda pode ter. Porque é uma distopia, não é mesmo? As pessoas mais pobres, as pessoas que o sistema realmente pressiona, não vão conseguir comprar esses monitores melhores, essas televisões melhores e sucateiam as antigas. Sim. Sim. Enfim, Tem eu muito gosto isso. muito dessa ideia do futuro do passado. Voltando. Não confundir com. Acho que é Retropunk o nome. Retropunk? Retropunk, que é realmente uma ideia mais DeLorean, é realmente mais aqueles trambolhos gigantescos de tecnologia. Uhum. E deixa eu ver aqui outro exemplo de Cyberpunk. A gente já deu Akira, né? Que é um grande exemplo. Akira. Ahn, Akira eu não assisti. Não assisti, não vou conseguir falar muito. Não assisti é um bom ninguém, né? filme, cara. Vale muito a pena ver. Deixa eu ver. Tem o Akira, né? Tem o, como eu disse, o Blade Runner. Inclusive, eles lançaram um filme há pouco tempo. Né? Lançaram 49, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Exatamente, exatamente. E, de fato, eles fizeram esse filme novo aí pra continuar a série depois de muito tempo. Mas eu não vi. Temo que seja uma coisa muito mais comercial do que conceitual, do que como era, É né? mais comercial. Mais comercial. Antigamente, de fato. E acho que é só isso, né? Não sei se tem mais algum exemplo. Eu vou dar alguns exemplos aqui de alternativas, né? Uhum. Eu vou dar o exemplo aqui de Borderlands. Borderlands é um jogo que se passa. Ele é bem sci-fi, mas ele é tudo feito com restos, tudo feito com sucata. Ele é um mundo que basicamente megacorporações controlam a galáxia e mais ou menos não tem leis. As pessoas se juntam em lugares assim de leis e tudo, mas não muito. Não é tipo nada oficial. E aí é bem colocada a partir enfim, de você ser uma pessoa livre, completamente livre, anarcocapitalista e tudo. E você compra as armas e os carros, não sei o que, do mundo pra sobreviver e pegar mais coisa, pegar dinheiro e ficar rico. Eu Uhum. vou dar o exemplo aqui também de Dauntless. Dauntless é um cyberpunk bem retrô, só que é retrô pra 1800. É tudo. São armas super. É tipo aquela. É coisas antigas, só que super tecnológicas. Tipo, vocês lutam com lanças e com pistolas, revólver e tudo. Não é nada super inovador, mas a tecnologia é muito lá na frente. Uhum. Eu vou dar um exemplo cyberpunk aqui também. Observer, já falei horrores. Server, sim. Vale a pena pesquisar pra quem não conhece aí. Cara, Observer é um jogo de investigação muito bom. Recomendo absurdo. Cara, eu vou também dar uma ideia mais de Gul'dan, quem gosta mais de mecha. Pacific Rim de novo, Evangelion de novo. Darling the Franxx, quem gosta mais do Slice of Life. Não recomendo assistir inteiro. Para no episódio 16, tá bom. E eu acho que é mais ou menos isso. O resto é mais ou menos preferência. Porque tem pessoas que gostam mais do cyberpunk mais sci-fi e tem pessoas que gostam mais do cyberpunk mais crítica, mais político. Eu pessoalmente, eu gosto de uma mistura bem dos dois, de uma coisa mais de exploração. Pegar talvez eu gosto mais de sci-fi, realmente. Tipo, que não tem os inimigos. Eu sei que o Felipe aqui vai gostar muito mais do
da pessoa contra a pessoa. Cara, Então, eu sou muito disso. Muito. Então, é isso, eu acho. Considerações finais, Sr. Lagranha? nos finais, Cyberpunk é uma coisa que é bom você saber o que é, sempre. Uhum. E tem muitas histórias a ser contadas. Assim, Mas eu tenho uma distopia. não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Eu esqueci de um exemplo que eu, na verdade, eu falei, só que não dei ênfase suficiente, que é o próprio livro, né, 1984, aliás, do George Orwell, que Tem Observer. que não é tipo totalmente cyberpunk. Ele é mais distopia, mas ele também fala muito de uma tecnologia avançada de espionagem e tal. Fala do controle da própria verdade, né? Inclusive, uma banda que fala sobre isso foi o Judas Priest, naquela música The Hellion, né? E Electric Eye também, né? Que é uma música muito boa. E é isso. Assim, falando disso, claro, eu não posso deixar de falar de Half-Life, que tá quase nessa pega de Cyberpunk, só não Puta, tem... Half-Life é gigantesco, mano. Cara, Half-Life. É um pouquinho mais sci-fi do que Cyberpunk. Sim. Mas também tá próximo disso, se você gosta da temática, vale muito a pena. Então, acho que é isso. Foram as considerações finais. Mais alguma coisa, Lagranha? Cara, não, acho que já foi tudo aqui muito. Mecha é muito bom. Só que eu vou dar uma dica aqui pra se vocês querem assistir um bom anime de mecha e tudo, assim, que não é tão sério. Tipo Gurren Lagann. Gurren Lagann, desculpa. Não pensa muito sobre. Não pensa. É complicado. Tem muita coisa que é melhor você não pensar direito sobre. E pode não fazer sentido, mas do mesmo jeito tem essa ideia de que é uma coisa que você pode relatar e coordenar com a nossa realidade, mas ao mesmo tempo ela não faz sentido. Tipo, por que seria um robô feito de energia e por aí vai? Ou por que faria robôs que encaixam um no outro tipo Power Rangers? Não pensa muito depois no simbolismo. Simbolismo é que deve ser muito forte. Mas na razão nem tanto. Sim. Então é isso. Muito obrigado a todos que ouviram esse podcast. Recomende para as pessoas se você gostou. Também dá aquele like maroto. Desculpa, não pude deixar de falar isso, porque eu vejo todo mundo falando isso, isso é muito legal. Mas enfim, e é isso aí. Se você tem mais alguma sugestão de algum negócio sci-fi, cyberpunk, coloca aí que a gente vai dar uma lida no próximo episódio. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até.